Olá, meu nome é Jéssica, sou mestranda do programa de pós-graduação em Letras da UFV e eu venho com a proposta da gente discutir um pouquinho sobre formação de professores de línguas. Primeiramente, eu proponho então algumas reflexões, mais para a gente começar a discussão. Primeiro, você pensar qual o papel do professor, ou pelo menos qual papel você acredita que tem um professor de línguas, e também pensar que tipo de professor é você, ou se você ainda não atua, ainda não trabalha numa escola, que tipo de professor você deseja ser. São realmente questões complexas, tá? Mas são importantes e principalmente devido ao que a gente vai discutir ao longo aí desse tempo. Tá? Primeiro a gente vai então falar um pouquinho sobre o professor de línguas em si, né? E lembrando também que algumas dessas questões acredito que sejam importantes não apenas no contexto do ensino de línguas, mas da formação docente em geral, tá? Mas vamos falar agora sobre o professor de ensino de línguas, né? Seja a língua portuguesa, ou a língua inglesa, a língua espanhola, seja lá qual for. A gente pode pensar então primeiro assim, o que faz um professor de línguas, O que ensina um professor de línguas? A princípio, se a gente faz essa pergunta, uma pessoa pode responder, bom, o professor de línguas, ele ensina regras, ortográficas, regras gramaticais, sintaxe, morfologia, como conjugar verbos, enfim. E tá certo, Isso também faz parte do ensino de línguas, De fato, professores ensinam isso. Mas será que o ensino de língua se resume a isso? Ou melhor dizendo, ele deveria se resumir a isso? E para pensar um pouco mais, sobre essa questão, a gente também tem que responder uma outra pergunta. Para que usamos a língua, Bom, a língua é utilizada para a gente se comunicar, para trocar informações, mas além disso, a língua ela também é uma ação. Nós utilizamos a língua para transformar o mundo. É através da nossa língua que nós nos comunicamos e construímos novos conhecimentos, novas percepções, novas perspectivas, E também como é através da língua que a gente concebe o mundo e concebe uns aos outros, nós nos percebemos no mundo, tá? E por esse motivo, então, a gente tem que considerar o quê? Que a língua ela é viva, Ela é plástica, Ela se transforma e ela também é uma ação. Então, ela não pode se resumir a um conjunto de regras, a gente também age no mundo através da nossa língua. Então, vamos pensar, por exemplo, algumas palavras, vamos supor, link, clicar, digitar, Desde quando essas palavras fazem parte do nosso cotidiano, por exemplo? Será que essas palavras fariam sentido no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, Então você percebe que a língua, a sociedade transforma, a língua também transforma e vice-versa, Uma exerce influência sobre a outra, Então a gente percebe também, além disso, do tempo, dessas mudanças através do tempo, Mas a gente também tem essas mudanças, perceptíveis de acordo com contextos regionais, contextos locais, Nós temos dialetos, nós temos gírias locais, então isso a gente consegue perceber, de forma fácil, É fácil de perceber isso. Vamos pensar, por exemplo, na língua portuguesa, Nós temos a norma culta da língua, ok? Mas será que essa é a única norma correta, a única norma possível? Será que outras formas de expressão da língua portuguesa também são incorretas, ou não deveriam ser consideradas? Por exemplo, e mais, o que os professores de línguas têm a ver com isso, Então são discussões que a gente, questões que a gente também tem que pensar sobre. Bom, se a língua é plástica, se a língua é viva, se a língua é uma ação social, se a língua é utilizada por pessoas reais, tem uma função, Então, por que não ensinar isso, no contexto da sala de aula? Por que não passar essa perspectiva ao invés de corrigir simplesmente um aluno? Por que não mostrar, o contexto de uso daquela língua, mostrar que a forma como ele se expressa também não está errada, Depende do contexto, do qual ele está inserido. Isso também, deveria ser considerado, incluso, e fazer parte também da formação docente. Antunes, ela já chama atenção para isso, para essa relação entre a língua e a sociedade e também para as repercussões do ensino de línguas, Quando a gente considera uma língua de uma forma estática ou as regras, no sentido de regras impostas e não de regularidades,
as repercussões são desastrosas, né? Nós temos alunos que não conseguem interpretar um texto mais complexo, que não conseguem se comunicar em diversos contextos, né? E também não conseguem, né, pensar de forma crítica, né, a língua que eles estão utilizando. E, portanto, né, pensando a partir disso, a gente tem uma consideração, né, que a Antunes também aponta, que é o quê? Né? A atividade funcional da língua. Né? A língua ela é utilizada, ela está a serviço de pessoas em situações comunicativas reais, né? Em interações reais e situadas, né? Dentro de um determinado contexto. Nós também temos, né, a reciprocidade entre língua e sociedade, língua e cultura, língua e história, né? Então, nós compartilhamos nossas, né, como já foi discutido, nossas concepções, nossos conhecimentos compartilhados de mundo através da nossa língua. A gente pode pensar, por exemplo, em algumas expressões, né, que deixaram de ser usadas ou estão deixando de ser usadas por meio dessa pressão e da agência, né, de trabalho de pessoas, de grupos sociais, de grupos de resistência. Expressões que são racistas, expressões que são misóginas, expressões que são homofóbicas, que têm se transformado ao longo dos últimos anos, ou, né, o que algumas pessoas chamam de politicamente correto, né, de forma pejorativa. Mas nós temos essa transformação de acordo com a sociedade, né, com as mudanças que ocorrem na sociedade. E outro ponto também que é importante, né, que a Antunes também ressalta, é que essa ideia da língua como uma unidade concreta e imutável, ela é uma abstração. Não existe. O que existe são grupos falantes que utilizam a língua, criam e recriam, se apropriam de estruturas, de recursos linguísticos em situações interativas. Tá? Então, já que isso é tão discutido, né, assim, já vem sido discutido nos últimos anos, isso também deveria entrar na sala de aula, no ensino de línguas, para justamente formar estudantes críticos, estudantes que pensem, né, o que eles estão fazendo, né, o que eles estão aprendendo, naquele contexto. Veja bem, isso não significa dizer que os professores não devam ensinar regras ou a norma culta de uma determinada língua, né? Não é isso. A questão é que esses outros aspectos sociais, para além das regras de gramática, de acentuação, de conjugação de verbo, enfim, deveriam também fazer parte do ensino de línguas. E, né, todas essas discussões, essas reflexões também deveriam entrar na formação docente, né? Afinal, né, nós, como futuros professores ou como professores que já atuam, né, na escola, aí a gente refaz, né, aquela pergunta, né, que tipo de professores queremos ser, ou que tipo, né, de professores nós somos, como nós pensamos nossas práticas. E se a língua, né, se trata de uma prática social, de uma atividade funcional, né, e está intrinsecamente também ligada à sociedade, e à história também, a gente não pode deixar de pensar e refletir nossas práticas pedagógicas, né? Principalmente pensando, por exemplo, na língua, né? Como a língua ela reflete uma sociedade, inevitavelmente ela não vai ser neutra, inevitavelmente ela também vai refletir as situações de desigualdade, de luta por espaço, por poder, certo? Então, isso também tem que refletir na nossa prática, na nossa postura, no que a gente fala, no como a gente concebe um aluno, como a gente concebe a língua que a gente ensina, né? E também pensando que isso também perpassa pelos conhecimentos tidos como canônicos, né? Como a gente percebe o mundo e, inevitavelmente, pela língua, né? Pelas questões de o que é a língua correta, qual que é a norma aceita, né? Quem é o falante, né, que está correto, né? Por exemplo, pensando no ensino de língua inglesa, né? Será que apenas os nativos, né, tipo pessoas que moram realmente nos Estados Unidos ou na Inglaterra, será que esse é o único inglês correto? Né? Então, a gente tem que pensar em todas essas questões também na nossa formação docente. Bom, Cadilho e Leroy, eles já apresentam, né, apontam o estágio supervisionado como esse espaço que permite o estudante, né, de formação de professor, né, o estudante de licenciatura,
de ter contato com a escola, com a realidade da escola, não só ter contato, mas também pensar as próprias práticas e agir mediante essas situações de desigualdade, né? Considerando que a escola é um espaço, né, onde está repleto, né, dessas questões, conflitos, desigualdades, né, e também tão diverso, né, cheio de diversidades culturais. Então, é um espaço extremamente importante para a formação de professor, né? E pensando nisso, né, então a gente precisa também pensar nessa formação docente, pensando também na formação de professores de línguas, essa ação mediante as situações de desigualdade, né? Para isso eles propõem, né, eles apresentam o que seria a pedagogia decolonial. Antes de falar melhor, né, sobre o que seria essa pedagogia decolonial, é importante abordar alguns conceitos que os autores apresentam, né, como colonialismo, colonialidade e decolonialidade, tá? O que seria então colonialismo, né? Esse colonialismo é um sistema, né, de exploração, de dominação de um povo sobre o outro, de um país sobre o outro, que se dá no aspecto político, administrativo e econômico. E é uma exploração institucionalizada. A colonialidade é uma derivação do colonialismo, né? Então, é também uma exploração, mas ela se dá no campo das ideias, né? Essa ideia de você subjugar o outro, você colocar a sua própria perspectiva de mundo, o seu próprio conhecimento, sua própria língua, como a única aceitável, e você apaga as outras existências. E o que então, né, isso tem a ver com o ensino de línguas, né? Bom, quando a gente então, né, pensa essa concepção de língua estática, imutável, como, né, a imposição da norma culta como se fosse a única norma possível, independente do contexto, isso perpetua, né, essas relações de colonialidade, né, passando pela colonialidade do ser, do saber, e também quando a gente, não só, né, a questão da língua em si, mas como o professor de línguas, por exemplo, se coloca mediante essas situações de desigualdade, né? Será que ele, né, pensa criticamente o que está sendo ensinado, né? Qual a comunicação, a interação que está acontecendo dentro daquela sala de aula? Então, isso também tem que ser considerado, né, e pensado também na formação de professores. A gente entra, então, no conceito de decolonialidade, né? Segundo os autores, a decolonialidade está relacionada às vozes, né, a essas existências marginalizadas. Então, a gente encontra essas brechas, né, nessas relações de poder, nesses limites, digamos assim, para promover essas mudanças. E através da pedagogia decolonial, que a gente pensa, né, nossas práticas pedagógicas, o que nós falamos, nossas posturas, nossas ações, lembrando que palavras também são ações, para promover esse tipo de mudança, tá? Aí a gente também entra, né, do que Moita Lopes, né, defende também como a linguística aplicada em disciplinar, né, que é justamente de contra, né, promover essa mudança de paradigma, né, de concepção de mundo, de construção de conhecimento. Pensando nisso, então, como seria possível a gente encontrar espaço, né, para autonomia, né, como Leffa diz, ou até mesmo para sulear as vozes, né, como propõe o Moita Lopes, dentro de um espaço tão limitado como é a escola, né, pensando no contexto do ensino. Né? O Leffa mesmo ele já aborda as limitações tanto do estudante, né, pensando no ensino de línguas, as limitações do estudante, as limitações do professor e também da escola, né, pensando que tanto o estudante quanto o professor são pessoas, né, inseridas dentro de um contexto que carregam conhecimentos prévios, concepções de mundo, crenças, e também a escola também será inserida, dentro de um determinado contexto, né, de político, né, com políticas educacionais, com órgãos públicos. Então, onde fica esse espaço para autonomia, né? Pensamos então na pedagogia decolonial, né, onde encontramos essas brechas, né, essas fendas, esses espaços para agência, lembrando, lógico, sempre que palavra também é ação, né? Então nós temos
a forma como nós nos posicionamos, né, mediante determinadas situações, a questão do protagonismo do estudante. Então, como Leffa diz também, não existe ensino autônomo, mas existe você incentivar os estudantes a buscarem, né, a pensarem de forma crítica, a buscarem expressar suas próprias opiniões, né, e buscar essa agência, buscando mudar essas relações de colonialidade que perpassam pela escola e certas concepções de mundo que são tidas como canônicas, mas que podem ser mudadas. A formação docente ela precisa dar conta, né, dessas mudanças, né, de propor esse pensamento crítico, né, não só ao longo também da formação docente, e que isso seja também alcance as salas de aula, né, do ensino básico. Então, os profissionais eles precisam saber lidar com um contexto tão diverso, promover as mudanças e as possibilidades de novas construções.